Às vezes, não suficiente, é um fato. É sim, eu conheci uma moça semana passada. Ela veio até mim em lágrimas. Ela disse, eu ouço seus sermões. Eu amo a Deus, mas eu preciso de um emprego. E nós oramos lá mesmo. Eu não disse a ela, bem, eu vou pra casa, vou orar pra saber se Deus quer que você tenha um emprego. Você precisa de um emprego, você tem um Deus. Eu oro pra que Deus te dê o melhor trabalho. Eu oro pra Ele abrir uma porta pra você agora, antes de você chegar em casa. Eu não sei se Ele vai abrir. Mas eu orei por isso e eu amo como ela falou isso. Ela disse, eu amo a Deus, mas eu preciso de um emprego. Você precisa de Deus e de um emprego. Para todos vocês, do tudo que eu preciso é de Deus e de um emprego. E de um emprego. Quantos aqui podem testemunhar a empresa de luz, a empresa de água? Eles realmente não respeitam essa moeda do Espírito Santo, não é? E ela disse, eu amo a Deus, mas preciso de um emprego. Às vezes é um fato. Quando eu disse, durma. Se você tem um filho com menos de 73, 74 anos, haverão algumas noites sem dormir. Certo? Mas o que você não deve fazer é deixar uma necessidade alimentar a outra e alimentar a outra. Até que você deixe uma situação que é um não suficiente se transformar em uma identidade de que você não é suficiente. E eventualmente você comece a acreditar que Deus não é suficiente. E aí então você morre em um deserto de necessidade. Você não tem dinheiro suficiente, mas se você não confiar em Deus com isso e seguir em frente nisso, você não vai dormir o suficiente. E se você não dorme o suficiente, não tem energia suficiente. E se você não tiver energia suficiente, não vai ter oportunidades suficientes. E se elas vêm, você vai matá-las. Você vai bocejar e distender o músculo. Eu vou falar disso várias vezes. Eu vou usar o que o diabo quis usar para o mal nessa manhã. Eu vou pregar isso. Eu fui afligido, pessoal. Eu não tenho amigos. Bem, se você deixar que isso te defina, se você começar a navegar de acordo com o que você não tem. Jesus disse algo interessante. Ele disse, eu tenho compaixão. E quando você foca nisso, quando você foca na compaixão que Cristo tem por você e a compaixão que Ele tem pelos outros, o pão não é problema para Deus. E eu pensei como essa passagem teria sido diferente. Sabe, eles alimentaram 4.000 pessoas, diz o versículo 38. E eles começaram com 7 pães. E eu acho incrível que Jesus tenha visto as pessoas e eles uma multidão. Isso me fez começar a me perguntar, quando ele falou que eles alimentaram 4.000 pessoas, por que a gente sempre diz que ele alimentou 5.000 pessoas? Quantos já ouviram a história de que Jesus alimentou 5.000? Por que nós sempre citamos assim? Tipo, por que não contamos as mulheres e as crianças? Também, bem, eles não faziam isso na época. Era assim que eles faziam naquela época. E por que falamos 5.000 se aqui diz 4? Quando estavam se perguntando isso quando eu li 4.000, eu pensei que eram 5. O que aconteceu com os outros 1.000? Você não vai acreditar quando eu te contar. Essa era a segunda vez que Jesus fazia aquilo. Então agora você está realmente julgando os discípulos. Porque em Mateus 14, havia 5.000 pessoas e 5 unidades de pães. E Jesus alimentou todos eles e encheram 12 cestos com o que sobrou. Um capítulo depois, eu não estou falando sobre o que aconteceu em Mateus 3. Isso aconteceu em Mateus 14. Qual capítulo é esse? Ok, quantos de vocês são bons em matemática para dizer isso não demorou tanto? Não demorou tanto. E quantos de vocês são bons em matemática para juntar tudo isso? Eles alimentaram 5.000 com 5 pães. Agora eram apenas 4.000. E eles tinham 7 pães. Isso deveria ser fácil. Isso deveria ser simples. Era só matemática simples. Esses dias a Holly me disse, você precisa ver isso. De vez em quando ela me traz alguma tendência ou algo assim, só
Algo que tá acontecendo na cultura pop. Só pra certificar que eu tô ciente, eu posso ser meio sem noção às vezes. Ela disse, você precisa saber de algumas coisas hoje, tipo preços de gasolina, ou guerras, ou a Taylor Swift assistindo ao jogo de futebol, coisas importantes. E ela começou a me mostrar uma coisa no TikTok ou no Instagram. Algo chamado matemática feminina. Já ouviu falar disso? Eu também ouvi, porque a Holly me mostrou. Matemática feminina. Ela falou assim, veja esse clipe. E era uma moça dizendo, ok, se for pague 1 e leve 2 e eu não comprar, eu basicamente perdi dinheiro. Matemática feminina, era uma hashtag. Se eu gastei $38 online na Sephora, mas o frete é grátis se você gastar $40 e eu comprar $20 de rímel, então eu me qualifico para o frete grátis e economizei dinheiro e comprei o rímel de graça, matemática feminina. E eu fiquei assistindo aquilo assim, por que você tá me mostrando isso, mulher? Isso é um gatilho pra mim. Todo tipo de coisa. Então a Abby disse, se eu colocar o dinheiro no meu cartão do Starbucks por 6 meses e depois gastar, é basicamente grátis, porque eu já tinha colocado o dinheiro no cartão. Matemática feminina. E eu pensei, bem, eu vou te ensinar um pouco de matemática de pai, até que você esteja pagando o aluguel da minha casa e comprando a comida. Ok, enfim. Eu realmente não sei nada sobre matemática feminina. E provavelmente eu vou ser criticado ou algo assim. Eu vou ser chamado de sexista, ou de misógino, ou de ter masculinidade tóxica. Sei lá o quê. Por causa disso. Mas eu não vim falar sobre matemática feminina. Eu sei de algumas coisas, porém. Sobre a matemática de Deus. E essa é a aula que eu vim ensinar. Você sabe algo sobre a matemática de Deus? Isso não é uma tendência. Essa é a verdade. Podemos falar sobre a matemática de Deus por um minuto? Matemática de Deus é quando você tem 7 pães para começar e 7 cestas grandes quando você termina de alimentar uma multidão. Isso. Eu sei algo sobre matemática de Deus. Eu não sei sobre matemática feminina, matemática masculina, matemática de criança ou matemática de pai, matemática de mãe, mas eu sei algo sobre... Alguém aqui sabe algo sobre a matemática de Deus? Em sua vida, talvez não. Quando todo mundo se afastou de você, mas Deus ficou com você, e você descobriu que se for só você e Deus, isso te faz a maioria. Isso é matemática de Deus. Eu quero dar uma aula sobre matemática de Deus. Porque a Bíblia diz que ele alimentou 4.000 pessoas com 7 pães todas as vezes que você tem algo sobrando, que é maior do que o que você começou. Isso é matemática de Deus. Eles alimentaram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Você viu isso? Eles não contaram as mulheres. Eles não contaram as crianças. Mas Deus não conta como as pessoas contam. E eu fico feliz que Ele não conta como as pessoas contam. Porque se fosse pelas minhas contas, e eu estivesse diante de um mar vermelho, e tudo que eu tivesse fosse um cajado, então o mar seria maior do que o cajado. Mas se Deus me colocasse na frente daquele mar, e Ele falasse uma palavra sobre o meu propósito, então o que aconteceria? O cajado se torna maior do que aquele mar. Isso é matemática de Deus. Se Moisés estivesse aqui, ele daria essa aula comigo. Moisés pode ser o meu professor adjunto hoje. Vamos lá, eu preciso de um professor, assistente, alguém que saiba algo sobre matemática de Deus. Talvez pudéssemos invocar Davi, que estava com um gigante de 5 metros e uma pedrinha de nada. Mas nas mãos de alguém que está comprometido e chamado e escolhido e ungido e capacitado e levantado por Deus. Pela fé em Deus. Uma simples pedrinha. Poderia não ser tão grande, talvez uma pedrinha de 5, apenas 5 centímetros, e um gigante de 5 metros, 5 centímetros contra 5 metros. Isso é o que acontece quando você coloca a matemática de Deus em sua situação. Ou talvez nós precisemos chamar Josué
que estava em frente a um muro de 20 metros de espessura, chamado Muro de Jericó. E tudo que ele tinha era uma trombeta para derrubar o muro. Agora, sempre que você tem uma trombeta contra um muro de 20 metros de espessura, você tem um problema. A menos que você tenha um Deus que seja maior do que o problema. Uma trombeta pode derrubar um muro de 20 metros. Isso é matemática de Deus. Isso não é matemática do homem. Quando está na matemática do homem, você começa a dizer: eles são maiores do que nós, eles são mais fortes do que nós, isso é maior do que nós. Mas quando você sabe que Deus é por você, quem será contra você? Mesmo que todo o exército do acampamento inimigo se levante. Eu amo isso. Tem uma história no Antigo Testamento. O profeta chamado Eliseu, posso pregar um minuto? O profeta chamado Eliseu enviou seu servo para fazer ronda pela manhã. O servo voltou e disse: estamos com problemas, existem mais deles do que dos nossos. Eliseu disse: ele não está enxergando isso direito. Deus está dizendo para alguém: você não está enxergando isso direito. Você está no aplicativo errado. Você continua puxando o seu mapa. Você continua puxando a sua calculadora. Você continua fazendo as suas contas. Mas eu tenho novidades para você. Para onde Deus guia, Ele provê. Veja isso. Se é de Deus esse mapa, é de Deus essa matemática. Então, quando você se encontra em uma área remota e não sabe o que fazer, ou como fazer, ou com o que fazer, se eu tô falando só para 3 pessoas, eu gostaria que vocês soubessem que se você está onde Ele te colocou, se você está onde Ele te colocou, se você está onde Ele te colocou, então você tem o que você precisa. Se o mapa é de Deus, é a matemática de Deus. Então o profeta disse: abre os olhos dele para que ele veja que há mais conosco do que com eles. Essa é a matemática de Deus. Sim, todos que somos ruins na matemática do homem, vamos ser bons na matemática de Deus. A matemática do homem diz: não há nada além de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A matemática de Deus diz: eu ouço o som da abundância de chuva se preparando para descer em sua vida. Sim, essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus. Eu quero fazer uma aula chamada Matemática de Deus. E só precisamos de uma coisa para mostrar na aula. É apenas uma coisa. Se você quiser anotar isso, pode anotar. Não precisamos nem de um semestre. Não precisamos de um curso. Não precisamos nem de 5 minutos. Mostra a eles como é a matemática de Deus. Essa 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 não é uma hashtag. É uma profecia. E diz que tudo que eu estou passando não é maior do que o Deus que já sabia que eu estaria nesse lugar remoto, com esse recurso limitado. Sim, mas eu só tenho mais 6 meses com meus filhos. Isso não é o suficiente. É se você deixar Deus fazer as contas. Ele pode pegar esses 6 meses e realizar mais do que você poderia em 6 anos. Saia da matemática do homem. Saia da matemática dos meninos. Saia da matemática das meninas ou das mulheres. Eu não preciso mais da matemática do homem, porque Deus já sabia do que eu precisaria para essa estação. E eu nunca estive em uma situação para a qual Deus me chamou e senti que eu era suficiente nessa situação. Nunca. O suficiente não é um sentimento. O suficiente é um lugar de fé, sabendo que Deus é maior. Matemática de Deus. Você está feliz por ter vindo à aula hoje? Pegue seu lápis número 2. Mantenha ele bem apontado. Eu sei que a vida te colocou em um lugar agora onde você nunca imaginou que estaria, os discípulos também. O interessante sobre essa passagem é que eles não estavam mais nas margens de Cafarnaum, onde eles haviam feito todo o seu ministério. Eles estavam agora em uma região gentia, tendo que alimentar pessoas que eram estranhas à aliança a que eles pertenciam. E Jesus disse: eu tenho compaixão por essas pessoas. O que isso me mostra é que Deus viu a minha situação chegando antes de mim. E Ele colocou em mim o que eu precisava antes que eu sentisse a necessidade surgir. Então, se eu disser isso a uma multidão, isso tem um rendimento muito limitado.
Mas Deus vê pessoas hoje que estão navegando em um não suficiente em suas vidas. E você conhece esse não suficiente tão bem que ele quase se tornou seu nome. Ele quase se tornou seu nome. Para alguns de vocês, é a vergonha dos erros que vocês cometeram que mantém vocês presos nessa estação. Pela matemática dos homens, todos ficamos aquém da glória de Deus. Mas a matemática de Deus diz que a graça dele é maior. Grite maior. Grite maior. Grite maior. Essa é a única palavra que eu quero no seu espírito sobre o seu Deus para o que quer que você esteja enfrentando hoje. E por mais simples que isso pareça, se os discípulos tivessem percebido que o plano de Deus era maior, eles nunca teriam feito a pergunta: onde vamos conseguir o suficiente? Você não precisa perguntar sobre o pão quando estiver ao lado dele. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.